empresas que estão ali no mercado, como é que uma marca consegue realmente se consolidar, Lucas? Eu acho que o principal fator, isso começa na estratégia de marca, Márcio, Sim. é o ponto de diferenciação, né? Então, uma das coisas que a gente faz no branding é achar essa diferença que a marca tem no mercado. De fato, né? A concorrência é muito grande, você vai definir o seu ICP, né? Seu, Perfil de cliente seu perfil ideal. de cliente ideal, né? Em cima dele, você vai ter uma estratégia ali omnichannel, não vai ficar de panfletagem nas redes sociais, na verdade, né? Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Café Esfriou, diretamente de Vila Real, Portugal. Hoje nós vamos falar sobre branding, um assunto, né, Rafa, que de repente a gente, pelas nossas experiências, começa a perceber que a gente não escolhe mais um produto só porque ele é bonito. Tem todo um contexto por trás que favorece a gente, não. Entre esse produto e o concorrente, eu vou nesse aqui pelo que ele apresenta enquanto conceito de marca, né? É isso, ainda mais falando de marketing e realmente posicionamento, marca pessoal. Hoje, a forma que você envelopa o teu produto, ele delega muito quanto ele vai conseguir alcançar as outras pessoas. Mas eu vou deixar isso para o nosso Nosso convidado falar um pouquinho convidado, né? mais. E toda a história que tem por trás das marcas. Talvez a gente esteja querendo construir isso aqui também dentro do nosso podcast. Vamos aprender muito com esse nosso convidado para pegar algumas Muito. O cara é dicas, brabo. trazer aqui para nosso projeto. E eu já te convido para se inscrever no canal, comenta, deixa aqui as tuas sugestões que serão extremamente importantes para a continuidade desse nosso projeto e contamos com você. Temos Vamos aqui embora. também o Márcio Girão, Salve, mesa salve. Pix aqui do nosso podcast, também o Erinaldo Leite, na nossa técnica de áudio e vídeo, para trazer a melhor imagem para que você consiga usufruir dos nossos conteúdos. Vamos lá, Márcio, né? Rafa, preparem as turbinas, porque hoje a gente tem muito conteúdo para trabalhar. Branding não é só uma logo, não é só ali posts frios dentro das redes sociais, mas sim uma história por trás da marca. E é isso que nós vamos falar com o nosso convidado hoje. Prepara o teu café, mesmo que ele esfrie, esteja conosco aqui. Lucas Caioto? Suqueiose. Suqueiose. Internacional. Suqueiose. Tá vendo? Eu confesso, né, Lucas, que por ser um sobrenome de origem japonesa, é isso? Errado no cartório, mas originalmente era japonês. Seria japonês. Seria Então, japonês. certamente não foi só eu que já tive essa confusão, já Não, tive toda outras. vez eu tenho que soletrar direto, não tem jeito. Então, Lucas Sukeyose, seja bem-vindo ao nosso podcast, Lucas. Obrigado, estou feliz por estar aqui, obrigado por me receberem, é uma satisfação, uma honra. Meu segundo podcast, viu? Eu não sou Boa. um storyteller visual, mas a gente vai tentar aí conseguir a régua de A vocês. gente estava até É isso. comentando aqui, Lucas, nos bastidores, que nós somos de uma geração que não tinha muito essas propostas, né? De se comunicar, oratória, de desenvolver habilidades que essa turma que está chegando agora já tem. Isso muito mapeado, o YouTube ajuda muito, mas a nossa realidade é diferente. Então, o Lucas, quando diz assim, né? Tô numa Tudo experiência aqui, novo, né? Tudo muito novo. experiência. Isso é muito parte também do teu trabalho, né, Lucas? Que é de bastidor. Sim, Então, o profissional que trabalha com marketing, com brand, não necessariamente ele está ali falando, se aparecendo, expondo, né? mas ele está ali num aspecto de estratégia, Sim, construindo marcas, ajudando profissionais, não é isso, Lucas? exatamente. Quando você presta o serviço, geralmente quem vai ser a figura que vai aparecer é outra pessoa, né? Ou o fundador, Exato. ou uma outra imagem, você só tem que dar o norte. Né? A gente aprendeu a apresentar nos trabalhos de faculdade, né? Você se preparava um dia antes, chegava lá na frente tudo gaguejando, e assim a gente continuou. E Mas antigamente não tinha tecnologia, né? não tinha. Então a parte oratória é uma disciplina à parte para o cara desenvolver, com certeza. E muito importante hoje em dia, né? Uma questão muito importante, Rafa, que até tu mencionou que a gente é de um tempo que, pronto, de rede social, essa fase toda que estamos vivenciando, né? E a rede social hoje as pessoas acham que somente tá postando constantemente vai trazer algum resultado. Mas o Lucas, como especialista, sabe muito bem que não é somente postar constantemente. Tem que ter toda uma estratégia por trás. E Constância é um dos fatores, né? além da constância, né? Ela tem que ter algo que mude a forma
do cliente ver a marca ou produto e como é que uma marca consegue se destacar nesse meio tão difícil de tanta pessoas que estão postando, de tanta empresas que estão ali no mercado, como é que uma marca consegue realmente se consolidar, Lucas? Eu acho que o principal fator, isso começa na estratégia de marca, Márcio, né, Márcio? Sim. É o ponto de diferenciação, né? Então, uma das coisas que a gente faz no branding é achar essa diferença que a marca tem no mercado. De fato, né? A concorrência é muito grande, você vai definir o seu ICP, né? Seu, Perfil de cliente seu perfil ideal. de cliente ideal, né? Em cima dele, você vai ter uma estratégia ali omnichannel, não vai ficar de panfletagem nas redes sociais, na verdade, né? Então tem muita gente que ainda hoje faz, apesar de o conhecimento hoje ser muito mais democrático, todo mundo tem um pouco, consegue buscar as melhores estratégias hoje na internet, mas tem muita gente que ainda usa as redes sociais como panfletagem, né? Uhum. Então assim, às vezes o cara não tem um site bem feito, ele não tem um Instagram padrão, consistente, Bem elaborado, posicionado também. posicionado, não comenta do propósito da marca, né? Não comenta o que faz ele diferente. Então tem algumas metodologias que a gente utiliza, né, e estratégias omnichannel até, porque às vezes o cara está publicando no Instagram, mas ele não vai converter no Instagram. Ele acaba convertendo em outro canal, né? Ok. Ou é no WhatsApp, ou é no próprio site, no formulário, alguma coisa nesse sentido. Mas dentro desse contexto, põe diferenciação, né? Não use só para ficar vendendo seu produto, porque a pessoa, na maioria das vezes que está vendo ali o seu conteúdo, ele não está no momento de compra, né? Ele tem que ter na memória a sua marca no momento que ele sentir necessidade de adquirir algum produto ou serviço. E como é que ele vai ter isso na memória? Não vai ser através de divulgação de produto, é através do seu diferencial, né? Boa. Então, conteúdos, por exemplo, educacionais, né? Conteúdos de propósito, esse tipo de conteúdo é o que cria um sentimento, uma ligação, Conexão. uma conexão com a pessoa. E o Lucas, né, pela experiência, né, são mais de 20 anos, né, Lucas, de experiências Por nessa aí. área do digital. Agora fiquei velho, hein? Mas é interessante, né, Lucas, porque a tua experiência, ela carrega a tua fala. Uhum, Porque você não está falando de alguém que chegou agora e está uhum, observando esse mundo do digital, né? uhum. Se cada vez mais se expandindo. Não, na realidade, são anos de experiências que pega outras gerações, que pega outras realidades, tanto que o Lucas tem experiência também no agronegócio, né? Isso. Isso. De repente, se o Lucas quiser compartilhar isso, mas aonde eu queria chegar, o que leva um profissional hoje a observar ou como ele mensurar os seus resultados? Porque, como nós estamos falando, né? Há o post, há toda uma estratégia e, penso eu, coloca isso na rede, publica, Uhum. deixa isso para que as pessoas vejam e avaliem. Mas nem tudo funciona. Por exemplo, aquela estratégia que pode funcionar para o Rafael pode não funcionar para o Márcio. Usando talvez o mesmo plano, com um com o outro vai ser diferente, porque Mesmo se for do mesmo nicho, né? mesmo que foi no mesmo nicho. Então, assim, tem muito desse bastidor que precisa ser observado, ou seja, nuances, coisas mais sensíveis dentro do trabalho de alguém que observa o branding como algo fundamental. E eu queria que o Lucas trouxesse essas experiências aqui para a mesa, por quê? Porque a todo momento há uma coisa nova acontecendo. Uhum. Então, o que a gente falava há 2 anos atrás, hoje já é diferente. Hoje já são novas estratégias, um novo olhar acontecendo. Então, como é que o Lucas vê esse movimento das redes e os resultados, como é que a gente mensura? Importantíssima pergunta, né? Definição de KPIs que a gente fala, Uhum. não sei se vocês falam português de Portugal, tem KPIs. KPIs aqui, ou não KPIs. posso falar. Café. Enfim, branding é um jogo de médio e longo prazo, né? E eu venho de uma era offline, então a mensuração era uma coisa assim muito difícil. E você mensurar a brand hoje ainda é muito difícil, né? Porque você faz uma ação de brand hoje e pode ser que ela não é captada hoje. Diferente de ações de marketing, por exemplo, o Rafael saberia definir melhores KPIs do que eu, né? Você tem ali a principal, né, para um negócio estar vivo hoje é receita, né? É um dos KPIs importantes. Mas a marca, ela não mede só isso, ela mede presença, né? Ela mede lifetime value, que é quanto que o cliente está contigo, fidelidade, né? Qual que é a sua reputação, fidelidade. Então, tem muitos
indicadores de brand que eu ainda não cheguei lá para mensurar porque são abstratos, né? São abstratos. Como é que você mede a reputação de sua marca em médio e longo prazo? Né? Daí você vai ter que fazer um jogo de avaliações, provas sociais, né? O que você tem hoje para medir a sua reputação hoje perante o mercado. E, e qual que é as referências? Né? Então, quando a gente fala de marca, é muito importante a gente ter referências no mercado. Então, tem um indicador muito legal que é o NPS, que é o Net Promoter Score, não sei se vocês conhecem. Eu uso muito hoje na estrutura. Sim, de 0 a 10, quanto você indicaria isso para um amigo familiar, né? De uma forma mais neutra possível. Cara, de 0 a 10, aí tem lá detrator, tem um range ali que você vai marcando que é detrator, promotor, neutro. Né? É um dos indicadores que a gente utiliza muito. E dada a resposta desse indicador, você pergunta e por quê? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vai mensurar, é um KPI legal de brand, porque ele vai te falar o porquê, é um ponto de melhoria também que você pode ter. Né? Porque detratores você trata, né? Promotores você pega para o social, que é muito importante hoje na construção de credibilidade da marca. Né? E mais ainda é uma discussão, é uma pergunta muito forte, viu, Rafael? Porque é uma discussão muito no meio, porque a maioria dos profissionais de brand, ele dá um pezinho no marketing, é quase uma pergunta de marketing, de KPI, né? Não de brand. Apesar de brand ter os seus dados para mensurar, mas ainda é meio difícil. Então, o que a gente tenta fazer, na verdade, é um jogo de médio e longo prazo, construir o alicerce estratégico e auxiliar, o marketing vai vir para auxiliar nessa mensuração de números. Né? Uma coisa legal também que eu identifico, Lucas, você pode até me corrigir se eu estiver errado, é quando a gente fala de marca, né, construção de marca, uma coisa que eu venho aplicando muito no meu dia a dia é documentar. Muitas pessoas falam que, a gente falou muito da panfletagem ali digital no início, as pessoas pensam que é só fazer conteúdo, criar um cardzinho, Exato. falar sobre a determinada comunicação do negócio em si. Por exemplo, eu trabalho com advogados e fazer só cards específicos para advogados, e não é isso. O profissional que está no outro lado da tela, ele quer saber se o Rafael, talvez ele é cristão, se ele gosta de fazer esportes, se ele gosta de estar com a família, se ele gosta de viajar, qual é o lifestyle dele. Então, as pessoas vão se conectar por esse motivo. Não é tão simples você comunicar isso. Você realmente tem que documentar, você tem que viver aquilo e tem que demonstrar. Não, Rafa, e já Existe foi técnica assim, nisso. né? No começo, pelo menos quando as redes sociais, principalmente o Instagram, isso era o que se tinha como modelo. Fazer esses posts que eram talvez informativos ou que gerassem ali um conhecimento a partir talvez de um carrossel ou alguma coisa assim. Só que isso foi se perdendo, pelo menos a minha visão é que isso foi se perdendo com o tempo, ou seja, se o Rafa não se apresenta em alguns vídeos, se ele não explica sobre a marca dele, se ele não humaniza aquele post estático ali, aconteceu isso ontem. Estava aqui, eu não vou nem dizer qual era o profissional que eu estava buscando aqui, qual era o serviço, mas fui ali no Instagram e aí numa pesquisa rápida fui em 2, 3 posts, 3 perfis. Eram os 2 primeiros super frios. Só artes estáticas. Muitas delas nem tinha foto do profissional, eram só textos. E aí você fica, tá, quem é que eu estou contratando? Espera um pouquinho, sabe. não é quem está por trás desse texto, qual é a mensagem que aquele perfil quer passar? Tá me passando segurança? Tá me passando ali um desejo de falar com esse profissional? E aí isso não aconteceu nos 2 primeiros perfis. E aí quando eu fui para um terceiro, eu falei, cara, é essa daqui, era uma profissional. E é essa daqui que eu vou falar. A percepção Porque de valor que ela conseguiu a transmitir. percepção de valor e outra, não só aquela coisa mais, o que eu posso dizer, robotizada. É isso que eu quero. Aquela imagem que não, é um ser humano que está falando ali ou é uma máquina? Um personagem por trás de uma profissão. Não, eu vi ali ela comentando, ela trazendo ali perspectivas diferentes. Eu dizia assim, essa daqui eu vou falar. Tanto que eu já salvei o contato, hoje vou entrar em contato com ela, para que fortaleça esse vínculo. Aí, imagina que eu tenho ali um atendimento de muita qualidade. Esse profissional eu indico para o Lucas, eu indico para o Márcio, eu indico para o Rafa. Mas você agora já falou uma coisa que foi brutal também, que não só basta se posicionar. Você tem que ter ali um atendimento, é um funil completo. Perfeito. Não é só uma entregável, são vários entregáveis. É como fala o caminho que o cliente vai passar, né? Isso. Primeiro ele chega
na minha página, depois ele entra em contato, tá fácil esse contato, ele vai ver os meus vídeos, ele vai querer me contratar, o atendimento, como é que funciona, isso para tudo, né, Márcio? O Márcio também tem essa experiência como empreendedor e sabe que isso vai fazer uma grande diferença. Mas, Rafa, você estava falando que tem pessoas que acabam se perdendo, eu acho que nessa mão do como é que eu vou me posicionar. E o marketing ajuda. Quando o Lucas falou que primeiro vem o Então, brand, um mas o coladinho marketing ali vem com o ali outro. para ajudar, né? É porque, ia falar isso com o Lucas também agora, o que o marketing faz? O marketing ele potencializa, sabe? Então ele pega o produto do Lucas, ele envelopa e ele joga para o universo. Ele direciona para as pessoas corretas, é diferente. Mas o que adianta? E aí é um problema que a gente sofre muito ainda hoje. Transmitir isso para o cliente de que, cara, não adianta só fazer tráfego pago, não adianta só ter um site bonitinho, se você não souber comunicar isso bem, se você não souber posicionar, se você não já tiver uma audiência marcada ou criada. Então, tem esses problemas. Às vezes você enche lá o cliente de leads, os leads totalmente desqualificados. Mas por quê? Porque o tráfego é ruim? Não. É porque o cara não tem uma presença no digital, porque o cara não comunica o que ele faz, e acaba virando esse problema. Mas o Lucas pode falar um pouquinho mais sobre isso Vocês também. falaram sobre coisas bem legais aí dentro de um escopo de marca, que é valores. Você começou a falar de valores, né, de pilares. E é importante uma marca ter valores morais, pilares morais, pelo qual ela vive o dia a dia dela, vai guiar o dia a dia dela e também vai ditar se ela faz negócio ou não com o cliente. Né? Porque você tem que ter valores que te norteiam nas atividades que você faz e até indica com quem que você quer fazer comércio. Né? Você não vai fazer comércio com qualquer um. E eu já presenciei, né, na indústria que eu trabalhava, um cliente querer virar a bandeira para os produtos que nós vendíamos por causa que ele falou, olha, no site dele tem esses valores aqui, tem muita sinergia com os nossos, tem tudo a ver, sabe? Eles falam o beabá que a gente fala e é muito importante. Então, o Rafael falou uma coisa legal sobre valores, sobre mostrar isso para o público. E o Rafael, Rafael doido, o Rafa falou sobre o que você falou, para a gente resumir, foi autenticidade, né? Então, o cara ser autêntico ali nas redes, né? Tem hoje em dia a gente faz muita relação de marca empresa, por exemplo, com o dono ou alguma outra figura importante dentro da empresa, que tem que aparecer. Às vezes é um CEO, às vezes é um diretor, né? Então, no caso aí, eu acho que era a dona, né? A própria dona aparecia. Era uma Então, pessoa. você já correlaciona a marca pessoal dela com a marca da empresa dela, e isso aí cria um link emocional, né? No final das contas, né, a gente tem CNPJ, CPF, mas tudo é ser humano, né? Tudo é ser humano. Por trás ali da marca sempre tem alguém. É tudo ser humano, né? A gente está falando de pessoas para pessoas, não é pessoas de empresa. A gente tem ali B2B, B2F, B2C, mas é tudo pessoas, na verdade, né? Então a gente não tem que sempre levar isso em consideração também. O Lucas, o offline, ele foi algo que foi muito recorrente na sua vida antes do online chegar, Nossa né? senhora, eu acho que é a maior parte do tempo. Acho que até. Rapaz, até 2020, vamos falar, até 2020 eu trabalhei muito offline. Né? Nossa, demais. Ainda mais pelo segmento que eu vim. E hoje as empresas, elas, se tirar o online, elas conseguem sobreviver só com Aí, offline? E aí? Né? E aí? Estão preparados? Tem um alicerce estratégico bem estabelecido? Né? Porque assim, a gente não está falando de conquistar o mundo, né? A gente tem uma empresa, por exemplo, qual que é o nicho dela, qual que é o mercado que ela atende. Às vezes o seu João tem uma pizzaria, né? Às vezes, como é o caso muito aqui em Vila Real, a gente vê que o digital aqui não é muito forte, na verdade. O pessoal às vezes não responde Instagram, o pessoal não tem informação do Google Maps direito, mas o cara tá lá há 30 anos. Né? No mesmo lugar, atendendo o seu público ali. Então, muito vai depender do mercado que você atua, qual que é o serviço que você presta. Né? Então, assim, hoje é essencial você né? Eu acho que para você manter os clientes... Vamos pensar numa... Desculpa interromper, mas Pode vamos pensar numa empresa nova, né? Uma empresa antiga que já está consolidada no mercado, mas uma empresa nova. Como é que ela vai conseguir se destacar nessa guerra, tirando se não tem um online, né? Se não tem online. Puta merda, isso é difícil. Será que dá? Será que tem como? Então, é porque você falou, Márcio. A questão é uma empresa ter 30 anos de É mercado, outra coisa. né? A cidade ele pelo menos já conhecer. Se ele conseguir atender ali, 10% daquela Tá bom, população, tá perfeito para ele.
né? E ainda é uma pessoa, né, mais antiga ali, então ele não vai ter aquela mentalidade de escalar a operação. Hoje tem muito isso, porque tem o Rafa, que é psicólogo, mas tem mais 300 milhões de outros advogados. É. Ou De de psicólogo. psicólogos, advogados. Então tem mais outros 300 milhões de psicólogos. Olha, Mas e como é que o Rafael vai se destacar se ele ficar só no off? Como é que ele vai potencializar isso? Como é que ele vai escalar a operação? Não tem por como. exemplo, né, Márcio? Ali perto, na 1º de Maio, perto da minha casa ali, tem 3 barbeiros. Eu nunca procurei no Google, na internet, barbeiro, né, É cabeleireiro. porque tá próximo a você. Tá próximo a mim, né? Então eu entro lá, gostei da conversa, gostei do corte, do cabelo, acabou. Mas também, Voltar. mas também você não vai conhecer, talvez nunca conheça o barbeiro do outro bairro. Sim, é o que acontece, né? E o Entendeu? barbeiro do outro bairro, ele quer você lá? Às vezes não, ué. Ele tá feliz com o público dele ali, do bairro dele. Não é verdade? Então vai depender do negócio que você tem. Depende do E negócio. aí a dificuldade você vai ser só offline, você tem que ter capital para escalar, cara. Porque aí é ações offline. Aí a gente entra na panfletagem, no network, prospecção, né? Então, assim, Os outdoor, né? porque assim, toda a indústria tradicional tem ali, vamos falar de indústria, e pode ser produto ou serviço, enfim, tem a indústria, né, o chão de fábrica que faz o que você faz, e tem o time comercial, né? Hoje em dia, quando a gente fala do nosso, a gente é meio que tudo junto, misturado, né? Mas isso é muito distinto em grandes empresas. Uhum. Você tem a indústria, você tem o time comercial, e no meio tem toda a parte que faz girar a engrenagem, né? E esses caras aqui, eles vão no campo prospectar, né? Eles vão bater de porta em porta, foi como o cara do Cacau Show começou, é como o pessoal do agronegócio faz, né? Então, os caras vão visitar os clientes, visita a revenda, visita o produtor, né? A gente tem um produto que pega o folder, apresenta, só que isso é capital intensivo, né? O que é legal do digital hoje em dia? Ficou muito mais democrático, né? As pequenas empresas aparecerem, porque antigamente era muito caro o cara colocar na televisão, Exatamente. divulgar na rádio, ter que depender de uma gráfica para imprimir as coisas dele, sabe? Era muito capital Hoje todo intensivo. mundo deu Capital muito intensivo. acesso, né? E hoje dá muito acesso. Sei lá, qualquer R$ 200 você alcança quantas pessoas, né? Você começa a fazer o teste, até o Facebook, você põe o Pix no seu site lá, não é da minha área muito, mas Mas aí tu já falou uma coisa que a própria meta já tá mudando. Que agora já tá começando a entrar num leilão na qual não é qualquer pessoa que vai conseguir anunciar. tipo, Ou você vai colocar uma verba ali, ele vai entender aquela quantidade de verba que você usa e ele não vai conseguir entregar a quantidade que você almeja ali. sim, vai ficando mais competitivo, né? Conforme mais gente vai entrando, vai ficando Normal, mais caro, né? Normal. Só que mesmo assim é muito mais barato, cara. Ah, Né? isso é... Do que antigamente, quando a gente vivia no offline. Era rádio o cara no carro ouvia, né? Ou em casa, no radinho, na época. Televisão, muito caro para colocar também. E gráfica que era pouco acessível. Não era naquela época que tinha não sei se vocês conhecem, uma atual card da vida, né? Que é uma gráfica de volume muito barato. Hoje em dia você compra 500 cartões de visita por R$ 100. muito Antigamente, rapaz, era... Aqui tem a 360 imprimir. Se quiser patrocinar a gente, já estamos falando aqui. patrocínio. Mas o que eu vejo também nas redes sociais, Lucas, é a comparação. E talvez por isso muitos profissionais não consigam ter o que esperam ali em termos de resultados, de clientes, de crescimento. E essa comparação, ela nos leva a pensar que as pessoas não estão sendo ou não desenvolvendo essa autenticidade. O que que o outro está fazendo? Então vou fazer igual. Como é que o outro está falando? Então vou falar igual. Como é que está sendo o vídeo do outro? Então vou fazer um vídeo igual. Porque se funcionou para o outro, vai funcionar para mim. E as coisas não funcionam assim. Não é um padrão que pode ser uma regra que pode ser aplicada para todos. É por isso que eu bato muito na tecla da questão da comunicação. A forma que você comunica os seus conteúdos, comunica os seus serviços, vai fazer toda a diferença na hora de alguém querer te contratar. E talvez quanto mais a gente pense nesses contratos que precisam ser fechados, até para essa engrenagem funcionar, seja prejudicial. Porque você vai se transformando em alguém que só pensa nos números e deixando o que você tem de melhor de lado. E enquanto profissional, eu vejo que isso precisa ser muito enfatizado. Porque quanto mais é uma experiência pessoal, quanto mais eu me preocupo com números, menos eu performo. Sim. É uma coisa... Por isso que aí é necessário esse bastidor. Porque eu preciso de um cara que olhe minha estratégia de um jeito, eu preciso de alguém que leve meus conteúdos para mais longe
E eu me preocupo com o que eu sei melhor fazer, que é a minha comunicação, que é a forma que eu coloco o meu olhar para os conteúdos que eu sei fazer. E isso, cada vez que eu faço, eu fico melhor. Isso para tudo. Uhum. Se eu tenho uma empresa, eu vou errar muito até chegar a uma forma que dê certo, a uma estratégias, um planejamento que dê certo, e a todo momento eu tenho que me reinventar. E as pessoas têm muita dificuldade de se reinventar. Ah, não, agora tem que fazer vídeo. Ah, mas vídeo eu não gosto. Ah, vídeo eu não sei. Ah, tem que falar. Ah, porque eu não sou, o outro fala melhor do que eu. Ah, tem um celular melhor do que eu. E assim vai. Você vai sempre colocando barreiras a ponto de pensar o que que eu preciso renunciar, e aí te trava, ao invés de o que que eu preciso decidir. Porque a decisão te leva a ganhos, a renúncia te leva a perdas. E isso é muito forte dentro de uma estratégia profissional. Eu penso que se os profissionais hoje em dia não estiverem observando e desenvolvendo a sua comunicação, elas ficarão pelo caminho. Pode ser um profissional que se formou agora ou alguém que já está há 20, 30 anos no mercado. A comunicação hoje é um grande pilar, aliado ao conhecimento, que vai fazer você ser bem-sucedido. Porque a minha comunicação é particular, a do Rafa também, a do Lucas, a do Erinaldo. Cada pessoa tem seu jeito de fazer. Mas se eu tentar copiar o Lucas, observar o teu podcast aqui, como é que foi que o Lucas falou? Como é que ele olhou? O que é que ele comunicou? Do teu jeito, pode me servir como referência. E isso sim, nós temos muitas referências. Mas eu não posso querer ser uma cópia do Lucas. Porque isso eu não vou conseguir. O que é que vai acontecer? Vai me frustrar. Posso dizer que até que me adoeça. Eu fico, não, eu não vou chegar nos resultados do Lucas. Eu não vou conseguir ser o Lucas. E isso é muito prejudicial. É onde entra o brand. Queria até que o Lucas trouxesse talvez um conceito. O que é branding, Lucas? E o que faz, até tem um livro do, acho que é o Simon Sinek, que fala Eu já ia falar o porquê Aham. começar. Acho que é isso, né? É, O porquê de você fazer as coisas. começa pelo porquê, né? Comece pelo porquê. Perfeito, exatamente. Você foi falando, só veio o Simon Sinek na cabeça, na verdade, né? Então, Ele é um cara que bombou em 2009, né? Só que ele fez uma metodologia de círculo dourado, que a gente fala, que é Start with, começa pelo porquê, que é de dentro para fora. aham. E ele utiliza. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas metodologicamente para ensinar é melhor, né? Utilizar case de grandes marcas, que não fui eu que fiz, por exemplo. Mas você fala da Apple ou fala da Nike, se você entrar no Instagram dela aí, você não vai ver, dificilmente no post um iPhone. Você entra no Instagram da Nike, dificilmente você vê um tênis. Né? Por quê? Porque eles comunicam o porquê. Por que que eles fazem o que eles fazem? Né? A Nike fala muito sobre superação, que todo mundo é um esportista, todo mundo é capaz de just do it, né? De fazer o que tem que fazer para chegar a determinado objetivo. A Apple, ela fala sobre os rebeldes, sobre quem quer mudar o mundo, sobre quem desafia o status quo. E, então, isso é o porquê delas. Então, quando elas vão vender alguma coisa, elas começam pelo centro. Por que que elas fazem o que elas fazem? Depois elas vão pelo how, que é o como elas fazem. Aí entra muito a questão de diferenciação, de autenticidade, que o Rafael falou. Né? Como que eu me comunico, como que eu produzo, como que eu negocio com meus clientes, né? Como que o processo da produção até a entrega do material para o meu cliente. Né? Esse é o porquê. E daí entra muito de autenticidade que você faz. E depois que você fala o que você faz, o seu produto final. Eu faço branding, tá? Que, né? Tem milhões de pessoas que fazem branding aí. Tem milhões de psicólogos, milhões de caras de marketing. Isso aí tem milhões, pô. Tem um monte de gente aí. A gente vive num mundo de 8 bilhões de pessoas. Você acha que você está inovando, você não está, não. Né? A única coisa que você vai conseguir inovar, na verdade, é na autenticidade da sua cultura, do que você traz de background, de como é que você é, como é que você comunica, por que que você faz o que você faz. Né? Então, eu utilizo hoje na construção de uma estratégia de marca a metodologia do círculo dourado dele, né? Do começo pelo porquê. Para mim é sensacional e vai ser difícil alguém superar o que esse cara falou. Tanto que é um dos TED Talks mais vistos até hoje é o dele. Sim, né? sim. Lucas, mas para aplicar isso das grandes marcas, também ela pode ser aplicada em uma marca que está iniciando? Pode. Com Uma- certeza. Porque, por exemplo, eu comunicar felicidade, por exemplo, a Coca-Cola, né? Comunica felicidade. Verdade, cada gole, né? Então, se já não está bem posicionado no mercado, como ela vai conseguir transmitir que ela tem um produto? Como é que funciona isso
Pô, marca que Uma tá pequena, iniciando. uma pequena marca, né? Entra o marketing também. Mas assim, eu vou responder a primeira pergunta do Rafael, que eu acho que já Sim, linka com um pouco a certeza. sua, do que é branding, né? O branding, na verdade, é o verbo, né? É a ação que você faz no dia a dia para a sua marca, né? Não é uma venda, né? É justamente a comunicação do seu perfil, do seu propósito e tudo mais. O que a gente faz é a estratégia de marca para definir o que vai ser feito no marketing e no branding, né? No dia a dia. Então, hoje, eu acho que a estratégia de marca ela não é muito democratizada entre pequenas empresas ainda. Ainda mais na cultura que a gente tem de fazer MVP, de fazer um teste, né? De lançar o produto no mercado e ver como é que vai, né? Então, geralmente o pessoal tem uma empresa que já está andando, já está faturando, aí ela resolve fazer uma estratégia. Pois. Que ele faz um market fit primeiro, né? Aí você pensa, pô, o cara, ele abriu uma pizzaria, por exemplo, né? Pô, eu quero só fazer pizza, né? Eu não quero mudar o mundo, né? Eu não quero o porquê. O meu negócio é tudo bem, mas aí a Starbucks faz o quê? Faz café, pô, né? Mas ela tem todo um Perfeito. planejamento Uhum. de estratégia e por isso que ela, por mais que ela seja criticada, é normal uma empresa crescer muito, ela ter críticos, mas ela tem a base de fã delas que hoje é enorme. O McDonald's vende uma porcaria de lanche, que é bom pra caramba, mas... né? Uma Mas, porcaria Faz boa. bem pra saúde. mas o cara tá lá, cheio de cliente, com um monte de franquia pelo mundo, né? Por quê? Né? Tem todo um... Pelo menos quando o McDonald's começou, o bicho era feliz, tinha o Mac feliz, tinha o Donald lá, tinha todo um trabalho de marketing antes do hambúrguer, né? Apesar das sacadas que eles tiveram lá de ser uma empresa de imóvel, onde, do filme Sim, lá, sim, sim. Sim. mas eles tiveram que trabalhar muito isso, né? Então assim, uma empresa, né? Eu até falo, eu acho que é melhor você fazer um market fit antes de você pensar numa estratégia. O que eu acredito? Eu acredito muito no empreendedorismo, né? Eu acho que os empreendedores são os caras que movem o mundo para frente. Esses caras que têm uma expertise, amam o que fazem, né? Mais do que números, né? Eles não olham por números. É uma coisa até legal pra gente conversar depois, mas eles não olham por números. Eles falam, eu tenho uma expertise, eu gosto muito de fazer isso aqui, né? Só que hoje em dia, só ter expertise e o amor não é o suficiente, né? Então daí entra o suporte de Exato, profissionais para exato. fazer a marca dele alavancar, né? Entra um cara de design, um cara de marketing digital, né? Ele vai precisar de um contador, vai precisar de direito, né? Uma empresa é um ecossistema muito complexo, né? Que o cara só com a paixão, ele não vai conseguir levar aquela ideia, às vezes, que ele é muito boa, né? Que ele tem uma paixão por aquilo, mas não vai conseguir levar para frente, tá? Então tem nesse sentido Mas também. fica também, e aí, um questionamento para o pessoal de casa, que é empreendedor, né? Pegando aí já um gancho do que você falou, que é, o que você quer ser? Você quer ser o cara que tem apenas uma pizzaria? Você quer ser o cara do McDonald's que quer ser referência mundial? Ou você quer ser um McDonald's na sua região? Ou você quer ser o McDonald's? Pode ser também, né? Tem restaurantes que tem uma excelente comida, mas o atendimento é uma porcaria, né? Exato. Aí você vai Eu prefiro um restaurante que tem um atendimento bom e uma comida mais ou É o que a menos. gente falou, é o conjunto da ópera, né? É, o Não conjunto da ópera. é, não é só o atendimento, não é só o Não. marketing, tem que ter ali todo o acompanhamento E junto. outra, né? Padronização. Pô, você vai num lugar porque você gosta Processo, né? daquele processo específico, daquele tempero, daquele corte de cabelo. Aí você vai no outro dia o cara muda aquilo. Você fala, porra, velho. Cara, eu sou assim mesmo. Né? A gente tá falando aqui de marcas, né? Exato. Eu sou fã, sou apaixonado. Quem quiser ir patrocinar KFC, tô aqui. Aí, pessoal, eu gosto muito de Só KFC. isso. Eu faço questão de quando eu tô no Porto, em Lisboa, em qualquer outra cidade que tem Vai lá no KFC, KFC. eu vou lá no KFC porque é o que eu É o gosto, que você é o que eu gosta. quero. Então, você falou muito de padrão, né? De É processo. um processo. Você acaba crescendo por isso, porque você tem processo. Exatamente, o cara vai porque ele gosta de determinado item que você faz consistentemente. E branding, marketing, brand, marca, sei lá, todos esses termos, é consistência. Uma empresa é consistência. Se ela não tiver consistência, toda vez ela fazer uma coisa, toda vez ela comunicar de um jeito, o cara aparece de um jeito que ele não conseguiu sustentar o personagem que ele criou, não tem autenticidade, Perfeito. É né? isso. Aí ele se perde, né? E acaba tendo isso muito no mercado mesmo. De você começar um negócio, no meio do caminho, na primeira dificuldade, parar, e aí começar outro, e começar a se viver nesse loop infinito, e acaba não tendo essa constância, essa consistência, e não consegue criar essa marca. É, e o motivo é chato, né? Você ser consistente, né?
Você ter disciplina. Não é para todo mundo, tem que fazer Exato. parte de 1%. Não é só dizer que quer. Não é só dizer que Quero quer. ver o cara conseguir manter ali. Cara, mas acho que faz muito do que ele falou sobre empreendedorismo, cara. Se você não nasceu para ser empreendedor, cara, não É inventa. uma hora não vai Não rolar. inventa, cara. É, Não inventa. E faz muito do que o Lucas também falou sobre autenticidade. isso. Cara, se você quer e acredita e gosta daquilo ali, você tem que fazer acontecer. Sim, e você tem que ter essa base estratégica de marca para eventualmente você proliferar isso dentro da sua empresa, porque você vai ter funcionários, Exato. né? E como manter esse padrão de atendimento, de produção, se você não tem, né? Se você não sabe como é que você vai o seu padrão da sua empresa, como é que o cara que está lá para ser seu funcionário vai ter o mesmo nível de atendimento que você quer, que o seu cliente espera? E ainda mais hoje, nessa era digital, por exemplo, o meu time hoje é todo remoto. Pois é. Como é que eu mantenho a cultura da minha empresa? Como é que eu mantenho o padrão de atendimento, de qualidade, relacionamento, com um time, um aqui, um no Brasil, um na Espanha, um nos Estados Unidos? Pois Como é é. que funciona? Tendo um propósito, uma missão, uma visão, valores, não tem que ser só um quadro na parede, né? Tem que ser uma coisa que se vive hoje em dia. Então, por exemplo, eu vi isso muito numa indústria, na indústria que eu trabalhei no agronegócio, que eu acabei nichando nesse segmento, né? Só que lá, isso vem do dono. É um negócio top-down, né? O pessoal falava, grava esses quadros que estão aqui. Isso aqui é o que faz a gente viver o dia a dia. Lá no quadro tinha os valores, tinha um propósito da empresa, né? Então, tinha a questão de ser ágil, de ser feliz dentro da empresa, de ter um bom atendimento, sem burocracia. Então, tudo isso servia estampado em todos os funcionários, né? E todo mundo que era atendido pelaquela empresa naquela época falava, dava esse feedback, né? Vocês são muitos, vocês agilizam o processo, vocês são lá, vocês são felizes, não sei o quê. Tinha esses padrões que tinha que ter, né? Então, quando uma empresa define o que ela é, define um propósito, comunica com o mercado, com o círculo dourado, né? Tem lá a visão, que é de longo prazo, qual que é o horizonte, onde é que eu quero chegar. Tem a missão, que é os objetivos de médio e curto prazo que te ajudam a chegar na visão, qual que é a promessa de mercado que você está cumprindo. Tem os valores, que são os baixos morais. Tem a persona, tem o arquétipo que você vai se comunicar, né? Tem o público-alvo que você quer. E tem um posicionamento que é a diferenciação. Você tem um mapa. Você tem um mapa do tesouro para sua empresa. E não precisa inventar roda. Não precisa. O cara não está de acordo com a nossa base estratégica que a gente está falando. Essa campanha comercial que você está fazendo de marketing tem a ver com o que a gente é? Não tem. Então refaz. Né? Refaz. Vamos fazer de acordo com o nosso perfil. O que eu penso também é que muitos profissionais têm dificuldade de sustentar isso, porque todas as escolhas têm consequências. Então, à medida que você se posiciona, por exemplo, um posicionamento cristão, já leva a muitas oportunidades, mas também o fechamento de algumas portas, Sim. o distanciamento de algumas pessoas. Mas até que ponto você está pronto para sustentar essa decisão, essa postura nas redes sociais? Porque eu entendo também que marca pessoal é testemunho público. Sim. Você desenvolve ali o seu posicionamento e esse posicionamento vai favorecer com que algumas pessoas queiram ficar ali no teu perfil, ou gostando da tua comunicação, ou então se afastem. E isso serve para todas as formas que você vai publicar ou que você vai comunicar nas suas redes sociais. Se eu vou responder uma caixinha de perguntas, é baseado na minha postura profissional. Sim. Se eu vou publicar algo no meu feed, é baseado naquilo que eu acredito enquanto experiências pessoais, enquanto valores, enquanto crenças. Isso precisa estar alinhado e a gente precisa pagar o preço. Sim. Porque se você não tiver isso muito seguro, e aí já entramos em aspectos até emocionais, você se perde. Você é aquilo que o Lucas falou. A todo momento você vai estar mudando. Vai estar se moldando ao que as pessoas trazem, as críticas. E até dentro da minha mentoria, eu percebo muitos profissionais relatando isso. Ah, Rafael, porque eu recebi esse comentário. Ah, porque fulano não gostou. Ah, porque disseram isso sobre o que eu falei. Olha, cara, só segue. Segue teu caminho. Continua a tua postura, o teu posicionamento, porque aí tem uma outra coisa relacionada à autenticidade, né, Lucas? Que a autenticidade não é você ser, a partir desse momento, uma metralhadora de desrespeito para todo mundo. Ah, eu falo o que eu quero. Não, a gente não fala o que quer. Sim. Nós temos normas sociais que precisam ser respeitadas. Eu posso falar o que eu quero de formas diferentes. Eu posso dizer que não concordo com o Lucas de formas diferentes. Posso falar que não concordo de uma forma educada, como posso ser extremamente grosseiro. Então,
a autenticidade sendo exposta, porém, existem as normas e regras sociais que precisam ser respeitadas. Perfeito. O fato de eu expor aquilo que eu creio não significa que eu estou desrespeitando o que você crê ou o que você não crê. É apenas um posicionamento que eu também gostaria de ser respeitado. O meu posicionamento precisa ser muito claro para que isso não venha a ferir o outro. Mas não é uma coisa simples de fazer. E a gente vai fazendo ou vai construindo isso com o tempo a partir da nossa exposição. Não tem outra forma. Sim. Se eu quero construir uma marca, porque a pessoa pode simplesmente não querer nada disso Sim. para ela, pode seguir a vida dela sem isso, como a gente falou, como o Rafa trouxe agora há pouco, né? Se não for para você, cara, sai desse jogo. Sim. Porque o jogo para quem está dando certo, para quem tem resultados a médio e longo prazo, às vezes até curto, depende, não tem uma, não, só vai ser a longo prazo. Não, tem gente que rapidamente consegue já ver os resultados. Mas a questão é, precisa sustentar. Tem como você se reinventar dentro do processo? Tem, e eu acho necessário. Mas a tua base, ela se mantém ali. Você vai dando alguns moldes, vai lapidando esse diamante com o tempo. Perfeito, perfeita colocação. Eu tenho a visão muito comercial da coisa, né? Então, quando você é uma empresa, ou você está tentando construir uma marca que é para ter relação comercial, oferta de produto ou serviço, né? Você se posiciona, mas você não entra em polêmica, por exemplo, né? Porque você não está... você não está ali para entrar em política, em futebol ou religião, por exemplo, né, de uma forma degradatória da sua imagem, né, se você quer ofertar um produto ou serviço. Mas é normal quando uma empresa se posiciona, né, por exemplo, eu que venho nesses últimos anos do agronegócio. Quando o agro fala que é sustentado por dados, né, que puxa o PIB do Brasil, que a gente é um celeiro do mundo e tudo mais, tem pessoas que vão contra. Né? Tem haters, tem má comentários, tem a comunidade do MST, né, e tudo mais, que é totalmente contra o agronegócio brasileiro, né, porque é muito uso de veneno, né, não nem fala defensivo agrícola, é veneno, é não sei o quê, e por aí vai. Aí o que acontece? Esse pessoal, né, e que a gente vai ter nos nossos perfis também, não é o pessoal que compra da gente, não é verdade? Então a gente tem que continuar sustentando, sem ter muita polêmica, para não estragar também a questão do nosso público, o nosso público que a gente faz a nossa troca de produtos e serviços, sustenta, né? Você não tem que entrar para responder o cara do MST que está falando mal da sua empresa do agronegócio. Não, meu, você não vai comprar de mim mesmo, por que eu vou te dar holofortes, É né? um problema menos. Né? É o problema. Ele vai lá no perfil, comenta e fala, mas tudo bem, mas dados do IBGE fala que 27% do PIB do agronegócio do Brasil é do agronegócio, né? Isso indiretamente ou Mas diretamente. para quem quer criticar, não adianta. Não adianta. Você pode trazer números, Pode pode Já trazer. vem armado, né? Então, assim, e é normal, toda boa marca, né, que ela quiser escalar, quiser se posicionar, quiser tomar um direcionamento, ela vai ter haters e vai ter pessoas que... Inclusive, os haters são necessários, tá, Rafael? Porque quando um hater, ele se Engajou. pronuncia, engajou, o cara que gosta da sua marca, ele vai lá te defender, Ah, boa. não Tinha é? Uma coisa pensado puxa a sobre outra. isso. É. Então, se não tiver o hater, não tem o cara de defensor. Entendi. Não tem um cara que defende sua marca. Daí a gente vê isso em muitas coisas, né? Android e Apple, né? Microsoft e Apple, por exemplo. A Nike ela é muito boa de fazer essas polêmicas, mas mantendo o propósito dela e mantendo também os paixões morais dela, os valores, né? Então ela tem cara lá, os caras que se ajoelharam lá, né? Não aceitou algumas atitudes públicas políticas dos Estados Unidos de repressão racial, não sei o que era na época. Até hoje em dia lançou uma campanha recente de Just Do It mais agressiva, que é realmente para quem é disciplinado, né, não sei o que. Assim. Então, tem pessoas que vão falar, pô, mas e eu que sou gordo, né, e eu que não sei o que. Então, assim, infelizmente, você tá fora ali da gama comercial da Nike, né? E a gente tá falando muito aqui também de branding, né? É o ponto principal hoje, aqui nesse momento. Mas também tá muito atrelado ao storytelling, né? Essa técnica de
como você comunicar isso, como é que você conduz as pessoas. E você falou muito bem sobre a Nike, né? As pessoas já conseguem receber essa mensagem de forma natural. E como é que você vê isso hoje no mercado internacional, mercado Brasil? Tem essa diferença? Tem uma técnica específica ali para a gente fazer um bom storytelling? Storytelling tem um padrão, com certeza. Eu acho que o ser humano gosta de história desde que o ser humano é ser humano. De novo, né? A gente está fazendo negócios com pessoas. Pessoas. Né? Então, quando a gente fala de storytelling ali, a gente fala de um herói, a gente fala de alguma coisa que está acontecendo que está dificultando a vida desse herói, né? Então vai ter um meio ali que vai ter uma superação, uma resolução do problema e um final feliz. Vamos falar que é um framework, né? A gente pode pensar em storytelling, história mesmo, contando história mesmo, né? Então você pode pegar até vários padrões de história, como é que um Shakespeare se comunica, como que um Stephen King escreve. Ele tem até um livro de como escrever bem uma história, né? Então tem assim, tem vários padrões de criação de história e ter uma história para a marca é muito importante porque quando a gente cria uma empresa, a gente está criando uma atividade que vai resolver o problema de alguém. E isso é muito importante. A gente sempre, por exemplo, o meu cliente, na verdade, é o cliente do meu cliente. Não é o meu cliente. Eu estou criando algo para o meu cliente para que o cliente dele goste, não ele. Não é verdade? Então, qual que é o problema? E o herói da nossa marca quem é? Nosso cliente. Qual que é o problema que ele precisa superar, que ele precisa resolver para que ele venha comprar da gente? Né? Como vai ser o output desse relacionamento? Depois que ele resolveu o problema, qual que vai ser o nível de satisfação que ele vai ter? Como é que eu conto isso em palavras? Né? Como é que eu comunico? Então você segue esse padrão de framework e conta histórias, mais do que panfletar, falar de promoção, de oferta, de Black Friday. Quando você conta história, e principalmente não sei, você vai me corrigir agora, hein? em alguma passagem do funil de vendas ali, né? Como é que o cara vai entrar no seu funil para que ele converta no final? Né? Você tem que estar contando qual que é a dor dele, né? É o que muitas empresas não fazem, na verdade, que elas pensam que é mais sobre elas, sobre o produto delas. Na verdade, não. Isso é muito básico, na verdade, né? Você está vendendo alguma coisa, é para um terceiro, você quer resolver o problema desse terceiro, não o seu. É isso. Tem muita gente, muita empresa que coloca, tipo, a gente faturou tantos milhões essa semana. Cara, isso aí é um trem assim que eu não... O que tem a ver isso com a dor do seu cliente? O que tem a ver isso com o problema que o seu cliente está tendo, no momento que ele está tendo, que ele quer resolver alguma coisa? Né? Então, é muito sobre isso, né? Essa comunicação, você sempre tem que pensar no seu público-alvo, não nas suas necessidades. Né? E o storytelling entra muito nesse sentido, de conexão. Né? Eu acho que falta muito isso das empresas em si, né? Como você falou, eu vejo muito hoje também, muito, não sei se o termo é anti-marketing, mas o pessoal contando mais sobre si do que da própria dor do seu É cliente. pegar confete e jogar nele mesmo. Cara, então não faz sentido. Então, a ideia é realmente você documentar a sua jornada, comunicar isso através da tua estrutura, do teu arquétipo ali, que você montou para a tua marca, e aí falar e envelopar isso de uma forma, vamos dizer assim, comunicável para o seu público entender. E não falando mais sobre você, mas falando para o seu público. É basicamente isso que você fez mesmo, falou mesmo. E o Rafael falou sobre olhar números ali, e que é interessante. O meu background acadêmico, eu sou economista, né? Só no papel, né? Nunca atuei na área. Tenho economista, estou em especialização em finanças e tudo mais, mas nunca atuei. Então, quando você fala de números, né? Que não deixa você focar na sua atividade principal, que é o que você Exato. gosta de fazer, é que, de fato, né? O dinheiro, os valores monetários é nada mais do valor que você entrega para o mercado. Né? E por quê? O objetivo final nunca tem que ser a moeda, né? Que a moeda nada mais é uma forma moderna de escambo, de reserva de valor. Ela só foi inventada porque era difícil você ficar carregando ouro ou sal para todo lado, né? Mas para facilitar sistema de precificação, né? Troca, a gente tem a moeda em si. Mas para você ter moeda, para você ganhar esse dinheiro, essa reserva de valor, você tem que entregar alguma Entregar. coisa. Tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor para o Exato. mercado. Então, como é que eu vou gerar valor para o mercado para que eu tenha a minha reserva de valor para que eu possa comprar outras coisas que eu quero? Entendeu? Então, Só resolvendo problemas. só resolvendo problemas. A questão também né? Tem cada vez mais propostas e resoluções de problemas, né?
E aí, como eu me diferencio nesse mercado é a grande chave. O exemplo da pizzaria. Quantas pizzarias tem aí? Quantas imobiliárias? Quantos restaurantes? Enfim, são muitas opções que nós temos. E isso, às vezes, é bom, porque quanto mais opções, significa que eu tenho que pensar em novas estratégias. Eu tenho que concorrer de forma leal, mas a criatividade aguçada, ela ajuda demais a você dizer assim, cara, olha a propaganda que eu vi. Olha como eles estão usando o posicionamento da marca deles. Olha o produto que eles oferecem, cara, é diferente dos demais. Então eu vou tentando ali encontrar formas de me posicionar nesse mercado tão competitivo, né, Márcio? Sim, com certeza. E acredito que o posicionamento no mercado, ele se dá muito de você conseguir abrir mão, né, de muitos vícios, de muitas até perspectivas que você acha que é o correto, mas não são. E você tem que fazer realmente um estudo no mercado que você está atuando para conseguir ter um destaque, né? Existe até um provérbio, um pensamento antigo na Bíblia, né, que fala sobre, que é em Provérbios, que fala que a boa reputação, ela é melhor do que ter muito dinheiro. E onde é que a gente entende isso? Porque não adianta você ter dinheiro e aplicar numa empresa onde você não vai conseguir ter um destaque pelo seu posicionamento, né? Você ali gastar rios de dinheiro, por exemplo, com divulgações, sem ter um posicionamento firme, sem ter uma reputação, sem ter todo esse brand, né? Uhum. Essa boa reputação seria, Sim, trazendo para hoje, seria o brand, né? Trazendo para um lado mais empresarial, né? Então, você se destacar nesse meio, e sempre foi assim. Na realidade, a roda, É. ela sempre tende a girar pro mesmo lado. Então, a gente só tá vendo inovações acontecendo, mas a reputação, ela sempre existiu e sempre vai existir. Credibilidade e reputação, né, Márcio? É o que eu falo. É, tem uma fala de um professor que eu sempre, onde eu vou, eu falo dela, que não adianta você passar batom no porco, ele vai continuar sendo porco. Então, se você não tem um bom produto, se você não é um cara honesto, se você não tem credibilidade, moral, reputação, valores éticos, eu nem quero fazer negócio contigo, eu não baixo as morais. Se eu ver que o produto é ruim, né, eu não faço marca para bet, por exemplo, pra aposta. Sai fora, não vou entrar nesse mérito, né? E então o que você falou, né, sobre se você ter uma credibilidade, um bom produto, uma boa reputação, né, é o que faz o mercado. A gente pensa que não sempre tem competitividade, mas há mercado para todo mundo, né? Eu acredito que estatisticamente a gente tem muita gente, muitos empreendimentos, só que as empresas elas não quebram por falta de expertise, né? Então, aquela pesquisa famosa, acho que é Sebrae, eles falam que até o quinto ano a maioria das empresas quebra e o que acontece é a falta de gestão financeira. Até o terceiro, não? Até o terceiro? Até o quinto Eu mesmo. acho que até o quinto já quebrou quase tudo, né? Quinto já foi tudo embora. Já foi tudo embora. Então, assim, por falta de gestão financeira. Às vezes não é por falta de expertise na sua área, não é por falta de você não ter conseguido atender o mercado, você não ter feito um bom atendimento. Não, você quebrou porque você não teve organização financeira, que é normal, que você não é contador, você não é economista, você não é nada disso, né? Você não tem. Então, e tanto é que a segunda parte da pesquisa que ninguém fala é que as pessoas que depois que quebram a primeira vez, elas tendem a ser mais bem-sucedidas na segunda vez que elas começam um empreendimento novo. E pode ser que nem seja da área delas, da expertise que elas gostam, sabe? É outro. Sim, porque adquiriram algumas características que não tinha antes, né? Isso. Saber lidar com dinheiro, saber lidar com pessoas e tudo isso vai sendo aplicado em outras empresas. Então a gente tem lá em grandes centros, lá, por exemplo, você vai para um grande centro, né, uma Cuiabá, um São Paulo da vida, tem ruas que é só garagem de carro, por exemplo. E tá tudo ali. É uma do lado da outra. Farmácia tem, às vezes tem uma rua, é só farmácia. Só farmácia. Você bota- E aí, como é que você vende? Como é que você se destaca ali naquele meio? Pois é, né? Mas mesmo assim as empresas estão lá, estão vivas, Exato, estão vivendo, exato. estão Isso faturando. que a concorrência faz bem, né? A concorrência faz bem, né? E outra, tem muita gente para comprar, bicho. Tem, O né? mercado é Tem grande muita demais. gente. O mercado é grande O demais. problema é que não tem muita gente para cobrar, né? Eu não vou citar onde é. Mas Porque também tem isso, né? Dos movimentos sociais. Hoje parece que as pessoas, quando pensam em compras, já lembram do ambiente do shopping, né? Eu vou ao shopping comprar. tem. Aquela ideia de Localização, né?
Aquela ideia do andar na rua para procurar uma loja, de passar na frente aqui de uma loja. tem a questão do conforto também. E a gente pode ir até mais além. Não só essa ida ao shopping, mas agora as pessoas assim, eu vou no shopping nada, eu compro aqui pela internet. Facilita o meu processo. O conforto. O conforto. Então, os movimentos sociais vão acontecendo e a gente vai tendo que se moldar, né? Mesmo aquela loja física, se não tiver no online também fazendo Sim. suas vendas, perde o fluxo do que está acontecendo. Sim. É uma junção da outra, né? Quando a gente fala do offline, a gente lembra do shopping, né? Eu vou pro shopping porque lá tem farmácia, tem restaurante, tem, Lá eu resolvo tudo. tem um parquinho, tem o mercado, tem tudo. né? E aí eu quero o conforto da minha casa, então eu vou na internet e compro. Mas mesmo assim, hoje existe o digital, existe o shopping e existe as lojas no centro, né? Exato. Sempre vai existir. Vai ser Exato. público para todo mundo. Quer dizer, tem gente pra caramba na rua aí. Aí você tem que fisgar, né? Mas aí que tá a questão. Tem um shopping físico, mas todas as lojas que estão lá estão no digital. Sim. Isso é uma verdade que não vai fugir. E daqui para frente é só ir a generativa. É omnichannel que eles falam, né? Tem que estar em vários canais de venda. Exato. Hoje você faz lojinha no Instagram, tem? Lojinha? Tem lojinha, isso tem é. tudo, né? No TikTok também? Não sei. Isso aí eu tô meio fora. Você faz uma lojinha lá. TikTok também Tem tudo, Tem tem. Brasil, no Hoje Brasil, aqui também, em né? Portugal ainda não tem, não. Você pega, pô, isso é muito importante, cara. Isso é legal, é um tema legal. Por quê? Você vai fazer as coisas, as ações, as estratégias que você tem baseado. Isso aí já entrando no canal de venda, né? Com a experiência que o seu público tem. O que a gente fala hoje, por exemplo, no agro, pô, o produtor ele gosta da relação humana, não sei o quê, beleza, mas ele chega à noite lá e pede um iFood. Isso. Ele não quer ligar pra pizzaria, pizza, tá, não, pede um iFood ali, não quer falar com ninguém, né? Então, até nisso o agronegócio está começando a modernizar. Já está tendo vários marketplaces, vários e-commerce, vários não sei o quê, porque está mudando. Impressionante, é. Por quê? A experiência está mudando. Né? É. A experiência está mudando. Show demais. Gente, é uma experiência do caramba. Um tema que se a gente deixar aqui para falar, Não tem hora para vai acabar. passar horas e horas. Né? Brand realmente é uma base fundamental, né, para o marketing, para a vida. E, Lucas, obrigado demais pela palavra aí também. Lucas, só para você entender, hoje, né, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde se chama Café Frio, Café Quente ou Café Frio. Café Quente é quando você concorda ali, a gente vai fazer, cada um aqui de nós vai fazer uma afirmação, Se prepara. e aí, se prepara aí que... Não e aí... tem o café depende, não? Não tem café morno, café morno. Café morno. Então a gente faz essa afirmação, café quente ou café frio, e aí você justifica para o pessoal de casa entender o porquê. Beleza? Beleza. E aí a gente vai começar com o nosso maestro Erinaldo. Bora lá? Fala pessoal. Então, Lucas, a minha afirmação é: branding não salva produto ruim. Café quente ou café frio? Café? Isso é forte. Café quente. Café quente, porque a gente pensa na metodologia de brand de médio e longo prazo. Um produto ruim com brand bom, ele sobrevive a curto prazo. Vou ficar só nisso mesmo. Peraí, repete essa. Um produto. Um produto ruim com um brand bem feito, ele sobrevive a curto prazo. Boa. Porque ele não entrega promessa a médio e longo prazo. Isso é profundo? Essa daria outro podcast. Filosófico. E o que tem de produto ruim aí? Nossa, cara, tem muito. É aquela história, a experiência do usuário. Você compra porque você envelopou bem, só que na hora da entrega o cara, vixe, aí você volta, nunca mais. Isso tem muito lugar, né? Tem marca de carro, tem Tem de tudo. Se de for tudo, inve- tem se de tudo, for tem de puxar. tudo, Tem de tudo. tem tudo. Márcio, vamos lá. Posicionamento exige renúncia, Lucas? Café quente ou café frio? Café quente, eu concordo plenamente. Posicionamento é o ato de diferenciação. E quando você busca diferenciação, você tem que ser, que nem o Rafael fala, né? Diferente dos iguais. Copiou minha frase. Já não tá sendo autêntico. Velho. Mas ele tá trazendo a referência. Já tá sendo Tô referência. citando, tô citando. Ah, Então, assim, posicionamento e diferenciação. Então, é o jeito único que você tem de ofertar o seu produto, de produzir o seu produto, o seu porquê no mercado. Então, isso quer dizer, é uma renúncia em vários sentidos. É uma renúncia estratégica, porque dependendo de como você vai fazer sua estratégia, você não vai estar copiando seu concorrente, sua referência. É uma renúncia de valores. Você não pode ter 1000 valores, você vai ter 4, 5 valores ali. boa. Então, são várias renúncias. Lucas, vamos lá. Quem tenta agradar todo mundo não constrói marca. Café quente ou café frio? Vocês estão só no café quente hoje. Café quente, com certeza. O grande diferencial de uma empresa hoje, ou de uma construção de uma marca bem sólida, é justamente
a definição do seu público-alvo. E você tendo um público-alvo, você vai ter ali dados demográficos, psicográficos, que não vai englobar todo mundo. Normal, segue o jogo. Show de bola. E aí, Café quente ou café frio? Faz O um- profissional consegue ter resultados sem uma equipe, sem alguém olhando para o brand. Ele consegue ir sozinho. Café quente. Né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque pode ser que seja, pode ser que ele vai ter uma caminhada mais longa, né? Mas nada. Vou reformular essa resposta, vai? Vai lá. Vamos lá. A gente está criando nossa brand em todo momento, na verdade, independente de ter ou não um profissional junto conosco, Ok. na verdade. Então a gente está se posicionando, a gente inconscientemente a gente está falando nossos valores, ele vai ter um brand dele, né? Ele consegue isso sem um profissional, mas ele de alguma forma não vai conseguir formalizar isso. Isso não quer dizer que ele não tenha resultados, né? Ele pode ter resultados sim. Inclusive, eu acredito que a maioria das empresas hoje no mercado não possui uma estratégia de marca, mas elas estão aí sobrevivendo, faturando, negociando. O tempo de resultado é diferente, né? O tempo de resultado é diferente, mas chega lá, chega lá. E quando a gente fala está criando um brand, não estamos dizendo que ele está criando bem esse brand. Não. Está criando algum. Algum tá ele está criando, criando. né? Não sabe o quê? O processo todo de construção de base estratégica de marca, eu faço um workshop e eu vou tirar da sua cabeça, com umas perguntas certas, as respostas Ok. que você já sabe. E a gente coloca isso num processo, num framework, né? Às vezes a pessoa nem sabe, né, que está criando essa imagem, né, para as pessoas. Né? Pô, Mas quando você pergunta para ela a pergunta certa, ela vai fazer uma reflexão e vai falar alguma coisa para ti. Então ela sabe o que ela está fazendo, ela só não sabe colocar isso no papel, né? Da forma correta. Você rolou a bola, Lucas, agora eu vou ter que chutar. Quais são essas perguntas? Acredito Isso. que quem está nos assistindo quer saber. Pelo menos umas duas aí. Umas duas perguntas. Pra Abre o gente jogo. fechar o podcast de hoje dizendo assim, olha, Tá. profissional ou empresário, se pergunte isso. Tem uma pergunta que eu tinha antigamente no meu framework, eu mudei ela um pouco porque é muito pesada, mas geralmente você escreveu seu obituário. Você escreve seu obituário, momento de sua morte, Olavo de Carvalho né? falava sobre isso. Eu vi isso já no outro livro do Martin Meyer. Foi. Mas eu mudei. O que eu pergunto? Se você pensa daqui 25 anos sua empresa, né? Você vai estar num jantar de gala, você vai ser homenageado. Eu quero que você imagine o discurso de quem está homenageando você, como vai ser, pelas conquistas que você teve no mercado, pelo impacto que você teve na Isso é sociedade. profundo pra caramba, né? Mas, Né? Então você pensa à frente para responder hoje. Então isso vai tirar do cara o que eu quero, né? Qual que foi o crescimento da minha empresa, o que eu fiz, eu tive algum projeto social, não tive, eu ajudei algumas pessoas, não ajudei. Então essa é uma pergunta que eu utilizo muito para tentar arrancar ali o propósito, né? E eu deixo para o final, porque a gente começa com as perguntas mecânicas, justamente para o cara aí já é fácil ele responder, né? Ele já sabe o que ele faz no dia a dia. Ele sabe como é que ele produz. Então pergunta sobre a empresa dele, quanto ele está no mercado, qual que é a origem, o que você oferta. ok. Né? Tem essas perguntas básicas e tem essa especial que eu falei, mas tem outras especiais também. Mas isso aí só. Contratando a consultoria. Não, mas à Arrasta medida pra que cima. as perguntas básicas vão sendo respondidas, o cara vai verbalizando ali, pensando, né, sobre a empresa dele. Eu acho que isso é fundamental também. São perguntas até, quando eu trago para a psicologia, de autoconhecimento. Às vezes é uma pergunta tão simples, mas que a gente não fica todo momento pensando. E aí você se vê ali, cara, eu preciso formular aqui uma resposta que seja coerente com o que eu vivo, com o que a Sim. minha empresa quer passar, com o que eu quero passar enquanto profissional. Isso faz todo sentido. Mas, Lucas, já trazendo aqui nossas considerações finais, te agradecer pela participação, por todo o conteúdo compartilhado e espero que a gente consiga trocar mais figurinhas aí pela frente. Obrigado também. Eu que agradeço o convite, agradeço aí um bom papo com vocês. Foi uma honra para mim participar com vocês aqui hoje. Aproveita também, já fala pro pessoal de casa aí, a tua marca, teu negócio. Eu sei que você é do ramo do agro aí também, de repente aqui em Portugal o pessoal ainda não te conhece. O pessoal aqui não me conhece, não me conhece com certeza. Então aproveita e faz teu nome. Hoje eu atuo com uma consultoria boutique que eu falo de marca e marketing para o negócio, é a 3level.com.br. Majoritariamente eu atendo o Brasil, né? E principalmente empresas do agronegócio que estão saindo do 0 para 1 aí, que estão começando a entrar no mercado ou que precisam de um rebrand
do momento atual delas, né? Eu atendo mais empresas do agro, mas eventualmente, se você sentir a necessidade, se a sua empresa em qualquer outro ramo, eu consigo também Atender. atender, Boa. né? Mas meu nicho hoje é no agro. Legal. Muito Massa, bom. considerações finais. Hoje aprendemos que não é só vender produto, né? Não é só Perfeito. estar ali pegando alguma, alguma referência ou produto e tá botando no Instagram e no Facebook para vender. Então, aprendemos aqui a trazer um valor A essência. para a Né? marca, uma essência, um propósito. E Perfeito. obrigado, Lucas. Obrigado pela ideia partilhada, pelo conhecimento partilhado. Eu que agradeço, eu que E agradeço. até a próxima. Até a próxima. E para você que nos acompanhou até agora, não se esquece de se inscrever no canal. A gente sempre pede para que você lembre o quão Sério. importante é ter você conosco aqui também nos próximos episódios. Um episódio novo toda semana. Agora 2026 a gente vai vir com tudo aí. Tem uma programação top pela frente. Já começamos bem, né? Começamos bem com o Lucas. Tiramos umas férias, né? Que tava muito Tiramos cansado. umas férias. Normal. A gente precisa aquecer os motores para vir com tudo aqui nesse ano. O projeto do Café Esfriou vem realmente para se consolidar no mercado e contamos com você. Um forte abraço. Lucas, valeu, meu irmão. Até Obrigado, Valeu. Lucas. Tchau, até logo. Tchau, até a próxima. Até a próxima.